Olá, meus irmãos, Deus vos abençoe. Deus abençoe a todos, espero que todos estejam bem, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a tua vida. Eu quero ler aqui com os irmãos trecho da mensagem Paradoxo. Não é a mensagem Um Paradoxo, mas a mensagem Paradoxo, pregada pelo irmão Branham, William Marion Branham, em 10 de dezembro de 1961, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Eu estou com a tradução de Goiânia, Goiás. Agora, a razão pela qual eu fui esta vez, eu tive uma semana de jejum e oração, a qual conduziu-me a tomar uma decisão. E eu fiz uma pequena mudança aqui. Estava suposto estar em algum lugar. Essa censurar aquilo que eu não quero, é isto. O que eu quero na fita e o que você não quer na fita. Então, irmãos, se suas fitas são um pouco confusas, bem, não, você pode cortar aquela parte fora. Agora, mais ali daquela forma, muitos cortes, quando o irmão Messi e eles tiveram apenas uns que poderiam tomar a fita, porque eu as teria censurado ali, antes que pudessem deixá-las sair. Porém, nisto, qualquer um pode levá-las agora, viu você? Qualquer pessoa que desejar levá-las pode fazê-lo. Então eu tenho que censurá-las eu mesmo. A partir desta mudança aqui, o que eu não quero dizer, deixe isto sair das fitas. Porque existem algumas coisas que eu posso dizer para todos vocês aqui que eu certamente não desejaria que saísse com o povo. Porque deixe-os a sós. Se um cego conduzir outro cego, eles cairão num buraco de todos os modos. Vem, então não os ofenda. Como disse Jesus, não escandalizem os fariseus. Disse, se desejam algum dinheiro de tributo, desçam e lancem o anzol no mar. Tire de sua boca uma moeda. Vai e pague isto a eles. Disse, não o escandalize, simplesmente deixe-os. Mas em toda a minha vida, desde pequeno, o Senhor sempre me tem dado visões, com as quais nós estamos familiarizados aqui na igreja, e eu estou certo de visões também na terra, onde estas fitas viajarão. E com esta Bíblia aberta em minha frente, e diante de Deus eu me coloco, eu nunca soube que alguma delas falhasse, e elas têm sido sempre perfeitas. E eu tive uma visão poucas semanas atrás, cerca de 3 semanas agora, esta terça próxima, que me fez ajoelhar e levou-me para fora no deserto, para jejuar, para jejum e oração. E eu coloquei, sendo que aquilo é frio, roupas isolantes pesadas, como as que uso em viagens para a caçada, de tal modo que não me congelaria, ali ao redor de minha toca e nas matas. E eu continuei. Alguém disse, bem, irmão Branham, você foi buscar, você deve ter subido para obter uma visão do Senhor. Eu disse, não, você não vai, reticência, você não faça dessa forma, você não pode obter nada fora de Deus. Vejam, essa é a razão pela qual as pessoas continuam dizendo nas entrevistas, dizendo, pergunte ao Senhor, simplesmente permaneça com isto, simplesmente permaneça com isto. Eu tinha uma palavra do Senhor para tomar o irmão Neville, acerca de profetizar sobre cada um que vem a este altar aqui. Deus lhe disse, realmente advertiu-lhe sobre isto, vê? Não faça isto, você o empurrará na carne e você terá um falso profeta. Vejam, deixe-o fazer simplesmente o que o Espírito o dirigia a fazer, vê? Não tente tirar nada de Deus, porque você não pode fazer isto. Ele simplesmente falará. Como Balaão, o profeta mercenário disse, eu só posso falar o que Deus colocar em minha boca. De outro modo, eu não posso dizer isto. E é a mesma coisa. Eu gosto deste sistema que eles têm agora. Assim eu posso saber o que o Senhor teria que fazer. Isto é muito bom. Mas Jesus foi para o deserto, para jejuar, depois que o Espírito Santo veio sobre ele. João testemunhou, vendo o Espírito Santo vir sobre ele, e ele foi cheio do poder de Deus. Deus nele, e ele foi para o deserto para jejuar depois disto.
não antes do Espírito vir sobre ele. Vê? E agora, na visão, eu posso dizer isto. Eu mencionei isto uma vez. Eu estava para cortar isto da fita, mas acho que vou deixar ir nela. E era cerca de 3 horas da manhã, eu acho. Eu tinha acordado e olhado em minha frente e eu estava descendo para o Jordão. Parecia que eu estava sobre o mapa da Palestina e eu descia para o Jordão. E parecia que eu podia ouvir o hino: estou indo para o Jordão. Alguém o cantava e como eu passava perto do rio, eu olhei para trás e vi de quão longe tinha vindo. E eu estava 2/3 do caminho ali para o Jordão. E eu olhei através do Jordão e eu disse: ó, louvado seja Deus! Bem do outro lado é onde todas as promessas estão. Toda promessa encontra-se na terra prometida. E então eu voltei a mim e eu pensei: poderia eu ter reticência? Teria isto sido um sonho? Uma vez que é noite, vê? Uma visão é algo que você vê com seus olhos abertos, simplesmente como um sonho. Você está olhando justamente naquilo e você está consciente que você está como que aqui, no púlpito. E você está de pé aqui, mas ainda assim você parece estar em um sonho. Você não pode explicar isto. Não há maneira de fazê-lo. Vejam, é obra de Deus. E os caminhos de Deus são inexplicáveis. Eles têm que serem aceitos pela fé. E então, assim que eu assentei ali um pouquinho, ao lado desta cadeira, então como que de súbito, eis que eu voltou outra vez. Assim percebi então que aquilo era visão. E assim quando voltei para a visão outra vez, parecia que eu havia flutuado e assentado sobre uma rodovia estreita, com alguns irmãos. Eu nunca soube quem eram os irmãos. Eu olhei em volta e disse: agora eu estou certo e sei que isto é uma visão. O Senhor Deus está aqui. E pareceu-me que todos estavam com medo. Eu disse: por que todos vocês estão com medo disto? E uma voz veio e disse: há tantos perigos nestes dias. Há uma grande e terrível coisa que é morte, quando toca em você. E eu ouvi os ramos se amassando e olhei, e eis que veio uma imensa e monstruosa cobra rastejando por entre o mato. Eu pensei: agora, sabendo que isto é uma visão, então devo ver qual é este animal ou esta besta. E ela rastejou rodovia acima. Então logo que eu pude vê-la, eu percebi que era uma mamba. Agora, uma mamba é uma cobra africana, cuja picada é mais mortal de todas as coisas que existem. Não há nada tão venenoso como uma mamba. E a cobra, naturalmente, representa o pecado, morte, vê? E nós temos nesse país a cascavel e a copperhead e a cotemute, mocassim, muitas destas cobras. Se você está em mau estado de saúde e uma te pica, ela pode te matar se você não procurar socorro imediatamente. E então nós vamos para a África e nós encontramos a cobra. Há uma cobra preta. Ela é uma cobra perigosa. Ela tem uma picada mortífera também. E há a cobra amarela, a qual está acima dela. E a cobra amarela, a vítima morre com uma morte horrível. Ela mata de sufocação. Ela paralisa o sistema respiratório e eles não podem respirar. Eles simplesmente abrem suas bocas e ofegam e tentam e morrem assim. E essa era a espécie de cobra que estava a apenas um golpe para pegar Billy Paul quando pegamos a cobra na África. E então vem a mamba. Ela é mortífera, simplesmente quando a reticência dela é tão rápida que você não pode vê-la. Ela vai para a ponta dos galhos e funciona, e a si mesma, como a parte traseira de seu rabo, simplesmente se vai. Te ataca na sua face, geralmente. Levanta-se alto
e te golpeia duramente. E quando ela te acerta, você simplesmente respira poucas vezes e se acaba. Torna-se real. Não apenas paralisa, cai na corrente sanguínea, envolve os nervos, tudo. Você morre em apenas poucos segundos. Aqueles rapazes nativos que seguem os rastros, você pode dizer mamba, e eles balançam suas cabeças juntos, gritam, porque é morte em apenas alguns segundos. Vê? Quando uma te pica. E ali estava ela, sobre a rodovia. Eu pensei, bem, esta é ela. Então eu olhei para ela e ela olhou com raiva para mim. E ela mostrou sua língua e veio. Mas quando ela chegou perto de mim, reticência, ela corria mais rápido, e então ela ficou mais e mais lenta, e apenas trêmula e parada, e então alguma coisa a segurou. Ela não pôde me picar, e ela virou-se para outro lado, e tentou se aproximar daquele lado, e poderia voltar e começar a mover-se com um som sibilante exatamente em minha direção. Devagar, e mais devagar, e mais devagar, e então uma parada. E então balançou-se, voltou-se, ela não pôde me atingir. Então virou-se e olhou para meu amigo, e de longe ela foi após meu amigo, e eu via meu amigo simplesmente pulando no ar, e sobre ele, tentando, e a coisa o estava atingindo. Eu pensei, se ela pelo menos o tocar, será morte instantânea. Não era de se admirar que todos estivessem com tanto medo, pois quando esta coisa atinge, é morte instantânea. E ela estava exatamente atacando desta forma. E eu lancei minhas mãos para cima e disse, Deus, tenha piedade do meu irmão. Eu disse, se aquela serpente a atacar, ela o matará. E então a serpente voltou-se para mim quando eu disse aquilo, e olhou para mim outra vez. E uma voz veio de cima para mim e disse, a você tem sido dado poder para amarrá-la, derrotá-la ou qualquer coisa. E eu disse, bem, Deus, que devo fazer? Ele disse, há uma coisa que você deve fazer. Você deve ser mais sincero. Veja, você deve ser mais sincero. Eu disse, bem, Deus, perdoa-me por minha insinceridade e deixe-me ter sinceridade. E quando eu levantei minhas mãos para ele novamente, houve alguma grande coisa que veio sobre mim, levantou-me, pareceu como se todo o meu corpo fosse carregado com algo. E eu olhei para a serpente, e então ela começou a mover-se em minha direção, e ela não podia fazê-lo ainda. E eu disse, Satanás, no nome do Senhor Jesus Cristo eu te amarro. E a serpente, uma fumaça azul subiu dela, e ela enrolou-se, fez aquele sinal como um SS maiúsculo, feito ao contrário, um sinal de I, este I comercial, I significa amarra este, ou alguma coisa sobre ele, porque ela estava vencida. Fumaça azul saiu dela, e seu rabo chocou-se consigo mesma para matá-la ao redor de sua cabeça. Quando ela fez este S ao contrário, aqueles I significa I, o I comercial, como uma conjunção, vê você? Chocou com ela para a morte, e o irmão estava livre, e eu fui e a esmaguei. Eu disse, agora eu quero descobrir acerca disto, porque isto é visão. E eu toquei sobre a coisa e a virei assim, parecia como que uma alça sobre um jarro e apenas feito de um cristal sólido. E eu disse, pensei nisto rapidamente, aquela fumaça azul era vida, e todas as coisas tinham deixado aquilo, todos os elementos se tornando vidro. E então uma voz veio novamente e disse, você pode desamarrá-la também. Então eu disse, então Satanás, para que eu possa saber, eu solto a você. E quando fiz, ela começou a voltar à vida outra vez, agitando-se, e eu disse, eu a prendo de volta no nome de Jesus Cristo. E quando fiz, a fumaça saiu dela novamente, e chocou-se de volta outra vez, e tornou-se em cristal. E então, quando ela fez aquilo,
aquela voz disse: agora você deve ser mais sincero do que você é para fazer isto. Então aquilo me deixou e eu estava de pé no quarto. E em alguns momentos eu ouvi um relógio despertar e minha esposa tinha reticência, estava se levantando. As crianças, vocês sabem como são. Eu creio em suas casas, uma diz o que eu vou vestir hoje, mamãe, ou então meus livros, e o que eu faço, vocês sabem. Vocês sabem simplesmente como em toda casa. Você não pode ouvir a si mesmo, pensar dificilmente, pois todas elas tentam se aprontar de uma só vez. E então eu fui para a pequena sala de escritório, ajoelhei-me e eu disse: Senhor Jesus, eu não conheço estas coisas. E o que devo eu fazer? E as crianças estão me chamando para levá-las para a escola em poucos momentos. O que devo fazer? E eu olhei ao redor e minha Bíblia estava ali. E eu disse: Senhor, se me perdoares reticências, eu não acredito em abrir as Escrituras e tirar alguma coisa da Bíblia e dizer isto. Mas há vezes que Deus pode te confortar através de tal coisa. E eu disse: Senhor, neste caso de emergência agora, antes que seu Espírito me deixe e eu não sei o que fazer, as crianças terão 1 hora ainda antes que saiam. Poderias tu me mostrar se aquilo era alguma coisa que tu estás tratando de me persuadir? Pai Celestial, então me deixe saber. E eu tomei esta Bíblia e simplesmente a puxei aberta assim. E meu polegar estava colocado em 1 Coríntios capítulo 5, verso 8. Quando se lê alguma coisa como isto: quando você vem, eu estava planejando jejuar ao Senhor. E eu disse a ele que eu iria e jejuaria. Diz: assim, quando vires a esta festa, não venha com o fermento velho ou o fermento da malícia, e assim por diante, porém venha com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Exatamente o que ele me havia dito na visão. Venha a reticência, Deus é meu juiz solene. Venha com os pães asmos da sinceridade, e verdade é a palavra. Então eu vi o que ele queria dizer, como ele... Anos atrás, quando eu vi a Bíblia descer, eu tenho isto escrito aqui, descer e uma visão veio do céu, apontou para Josué e leu os primeiros 9 versos e parou ali. E este é Josué, veio ao deserto, mas nunca ele estava pronto para... Quando se aproximou do Jordão, Deus o chamou e disse: neste dia eu começarei a te magnificar diante do povo. E então ele tocou os filhos de Israel e atravessou o Jordão para a terra onde, reticência, Deus lhes dividiu com eles a terra prometida. Eu fui para o mato e orei e jejuei, e agora eu voltei para aquela árvore onde eu tinha encontrado, onde aqueles esquilos estavam, aqueles que já ouviram em outras mensagens. Vejam onde aqueles esquilos estavam, e permanecendo ali por volta de 3 ou 4 horas da manhã, depois de vacilar através do mato, com a luz do que podia ver, para chegar à árvore, vindo cedo porque eu fui conduzido ali, e então o encontrei. Deus, ajuda-me a viver sempre verdadeiramente. Temos lido até o parágrafo 78 da mensagem Paradoxo.